Por que 90% dos cristãos estão enfrentando depressão e ansiedade? É muito fácil explicar. Na vida do cristão, principalmente, é muito fácil explicar. Na vida, todos nós desejamos vencer. Quem é que um dia levantou falando, eu quero perder hoje? Ninguém levantou com essa ideia. E na vida do cristão não é diferente. Durante muito tempo, dentro do contexto religioso e do núcleo ali da religiosidade, nós fomos ensinados que com Cristo é vencer ou vencer. E quem nunca algum dia já levantou ali a bandeira falando, não, com Cristo eu sou mais do que vencedor. E eu não tenho dúvida de que com Cristo nós somos mais que vencedores. O problema é quando nós supervalorizamos somente as vitórias. E nunca foi sobre isso. Jesus disse em sua palavra que no mundo nós teremos aflições, que nós temos que ter bom ânimo, que assim como ele venceu, nós também venceremos. Em momento algum ele disse que nós não passaremos por provações, por atribulações, por dificuldades na vida. Muito pelo contrário, ele está dizendo que no mundo, ou seja, no mundo onde nós moramos, nós vivemos, nós comemos, nós existimos, nós vamos passar por aflições. O problema é que hoje em dia, com o evangelho triunfalista, com a prosperidade sendo muito pregada, com tudo tem que dar certo, com as palavras motivacionais que estão sendo pregadas nos púlpitos cristãos, nós não estamos lembrando das passagens que de fato nos mostram que no mundo nós teremos aflições. Olhamos para a Bíblia não como um bolo inteiro, mas apenas como uma fatia. Olhamos para ele e queremos retirar somente aquilo que nos interessa. Existem aquelas pessoas que vão querer apenas o recheio, outras vão querer apenas só o glacê. Porém, o evangelho ele não é somente uma fatia de bolo, mas ele é o bolo inteiro. Então, nós precisamos entender que no mundo nós teremos aflições. A vida ela nunca será uma reta de vitórias, mas ela será uma caminhada, uma estrada onde que nós encontraremos curvas de dificuldades, crises de fé, crises existenciais, e isso faz parte da existência humana. Eu entendo que com Cristo nós podemos vencer, porque Ele nos garantiu isso, que nós venceremos. Ele disse em sua palavra, no mundo nós teremos aflições, mas eu venci o mundo, você também vencerá. Ou seja, ele está falando que assim como ele passou as adversidades, assim como ele conseguiu romper os problemas das adversidades que ele estava enfrentando no seu dia a dia, eu e você também vamos passar e vamos conseguir vencer. Que nós temos capacidade para isso. Olhando para ele, nós temos, ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando ele fala aprendei de mim, olhe para o meu exemplo, veja como eu consegui vencer, veja como eu faço as coisas e faça você também, entenda você também. O problema é que, vai vir aquela famosa frase, mas ele era Deus. Mas a gente se esquece que quando ele esteve no mundo presente, ele também esteve com a sua parte 100% humana. Ele sofreu as adversidades não como Deus, ele abriu mão da sua glória, apesar dele sendo Deus, ele abriu mão de toda a sua glória para vivenciar os processos da vida humana, para entender a mente humana, os sentimentos humanos, como a gente vivenciava esse processo aqui terreno. Então ele vivenciou todas as situações, inclusive ele se sentiu abandonado, inclusive ele se sentiu sozinho, ele precisou de pessoas estar ao lado dele e foi abandonado também. Ou seja, ele passou pelas mesmas coisas que eu e você. Teve um momento na cruz em que ele disse, Pai, por que me abandonastes? Ou seja, ele estava se sentindo abandonado. Talvez assim você também esteja se sentindo abandonado nesse dia de hoje. Mas teve um momento em que ele compreendeu que havia um processo para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Só que a gente não quer entender esse processo de ter um tempo para todas as coisas. A gente quer avançar, a gente quer passar processos. E hoje em dia, o que a gente mais tem visto são pessoas que pregando aí em cima dos púlpitos que foguete não tem ré. Tudo bem, foguete não tem ré. É verdade, ele não tem ré. Mas nós não somos uma máquina que foi projetada apenas para chegar no seu objetivo e pronto, acabou. Nós somos seres humanos, nós não somos máquina. Então sim, nós temos ré. Nós temos momentos que nós vamos nos sentir fragilizados, nós temos momentos que nós não vamos conseguir alcançar as nossas vitórias e a gente precisa compreender isso, que a vida não será
sempre uma reta cheia de vitórias. Haverão curvas de dificuldades e a gente precisa encarar isso. Porém, algumas pessoas cristãs, elas não conseguem compreender e vivenciar esses processos porque, como eu disse, elas olham para o evangelho apenas como uma fatia de bolo, não como um bolo inteiro. Se você for para a Bíblia, você vai achar ali várias pessoas que passaram por problemas emocionais, como Elias, como Davi. Se você for ler um capítulo de Salmos por dia, você vai ver que Davi ele teve muitas crises existenciais e foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque em seus momentos de dificuldades, ele compreendia que apesar dos momentos de aflição, Cristo estava com ele. Nos momentos de aflição, Deus estaria com ele, fazendo assim valer a palavra de Deus que está escrita, que diz que ele estaria conosco em todos os dias até a consumação do século. Ou seja, ele vai estar passando conosco. Eu entendo que você está passando por seus momentos de aflições, mas não perca a fé. O que é a fé? Ela é a prova, ela traz à existência aquilo que a gente ainda não viu, a vida que a gente ainda não viu, né? A fé, ela prova. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não viu, mas traz a prova, ou seja, a existência, aquilo que a gente tanto espera, ou seja, está esperando, mas ela vai acontecer. René Descartes fala muito sobre isso, pensa logo existe, de tanto a gente pensar, a gente traz à existência aquilo que a gente está pensando. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Se na tua cabeça você começar a falar que não tem jeito, não vai dar certo, realmente isso vai acontecer. Mas se você começar a entender que apesar das aflições, Cristo está contigo, você vai conseguir olhar para essa aflição e achar nela saída. Muitos cristãos não conseguem lidar com a depressão porque eles estão assumindo uma posição de liderança. E por assumir uma posição de liderança, eles não aceitam suas próprias vulnerabilidades. Então você vê aí o tempo todo eles rejeitando a sua parte humana das suas emoções e entrando no conflito realmente entre carne, espírito e emoções. E a gente precisa entender que nós somos um corpo, nós temos alma, nós temos espírito, que nós estamos nessa terra e que ainda nós passaremos por ela. Mas que em Romanos 12, capítulo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Que mundo? Esse mundo de aflição que você está vivendo. Mas transforme ele pela renovação que está acontecendo na sua mente. Qual é a renovação que tem acontecido em sua mente? Será que de fato você tem permitido que a palavra de Cristo ela venha vivificar os seus dias? Assim como o salmista diz: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Será que você consegue ver esse eu ainda o louvarei? Quando fala eu ainda, quer dizer que no momento ele não está vendo essa parte do louvar a Deus, mas que ele está esperando um momento em que as situações vão passar. Eu também um dia já estive nessa posição como você, de olhar para as minhas dores e não acreditar que elas passariam. Existem momentos que eu ainda me sinto assim, são meus momentos de fragilidades. Eu estou nessa terra, eu vou vivenciar as coisas dessa terra. E como eu disse, no Evangelho Triunfalista a gente aprende que com Cristo é vencer ou vencer, mas nem sempre será assim. Haverão momentos em que nós passaremos por dores, haverão momentos que nós passaremos por aflições, e em todos eles Deus estará presente, quer seja nos bons momentos, quer seja nos momentos ruins. O que nós precisamos é continuar acreditando que Cristo está conosco. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos, disse o Senhor. Compreenda, você é ser humano. Tudo bem não estar bem.